Bom dia, Colombo, Elisa, dia. Luciana, Pablo, estúdio cheio hoje, né, para falar desse encontro histórico, né, no qual Joe Biden e Vladimir Putin devem discutir questões muito difíceis, né, entre elas ataques cibernéticos, tentativas russas de interferência eleitoral em outros países, mudanças climáticas, direitos humanos, a questão nuclear e ainda o envenenamento e prisão do opositor russo Alexei Navalny. No entanto, a expectativa de que haja algum grande avanço durante essa reunião é muito baixa, né? As relações entre Washington e Moscou estão realmente no pior ponto dos últimos anos, né, Colombo, como você mencionou, mas os dois lados esperam que essa reunião sirva pelo menos para criar uma relação mais estável e mais previsível entre Washington e Moscou. E é possível sim que alguns avanços, mesmo pequenos, sejam obtidos em algumas áreas. Só para citar algumas delas, por exemplo, na questão nuclear, né, que é um interesse tanto de Putin quanto de Biden, que haja um maior controle de ogivas nucleares e de armas. Também está na mesa um acordo para que esses diplomatas, né, dos Estados Unidos e da Rússia retornem para os seus respectivos cargos em Moscou e em Washington, e ainda é possível que eles cheguem a um acordo para uma troca de prisioneiros. Ontem, quando foi perguntado se ele aceitaria trocar prisioneiros com os Estados Unidos, Vladimir Putin respondeu claro que sim. Washington tem demandado a libertação de 2 ex-fuzileiros navais que estão presos na Rússia, acusados, um de agressão e outro de espionagem, ao mesmo tempo que Moscou também pede a libertação de 2 cidadãos russos presos nos Estados Unidos, um acusado de tráfico de armas e outro de tráfico internacional de drogas. Portanto, muitas questões difíceis, duras, essa reunião que tem tudo para ser bastante tensa e para onde os olhos do mundo estão voltados nesse momento. É com vocês aí no estúdio. E essas são imagens ao vivo. Nós acompanhamos ainda há pouco a chegada do presidente russo Vladimir Putin e nesse momento chega também o líder dos Estados Unidos, Joe Biden. A gente está acompanhando e conversando aqui com você. Pablo Rely, eu te pergunto, todos os gestos, todos os acenos importam nesse momento, ou seja, todo o protocolo desse evento tem um sinal, vai ser traduzido e analisado no dia de hoje. O mundo inteiro, líderes do mundo inteiro, estão olhando para esse momento e tentando entender o que sai desse encontro. Então, explica para a gente como deve ser esse evento. Vamos lá, então, bom dia a todos que nos acompanham. A gente já teve, então, a chegada do presidente russo, Vladimir Putin, como a gente mostrou um pouquinho antes. Então, a previsão é a chegada de Putin primeiro, aí ele é recebido pelo presidente suíço, como a gente mostrou há pouco, e agora a gente então aguarda aí o presidente americano se encontrando, quer dizer, já saindo, então, chegando a essa vila, essa mansão do século XVIII, onde os dois se encontram. Tem um pouquinho de atraso, na verdade, em relação à chegada do presidente Vladimir Putin. Então, a gente tem essa recepção nesse momento do presidente suíço, então recebendo o presidente americano Joe Biden. Aí depois, os dois, no caso Putin e Biden e o presidente suíço, os 3 no caso, eles vão então ter uma oportunidade para tirar uma foto. Só depois dessa foto, então, a gente tem o início desse encontro de cúpula, que vai ser dividido em 2 sessões. A primeira sessão a gente tem Putin e o ministro russo do exterior, Sergei Lavrov, e um tradutor. Do lado americano a gente tem então Joe Biden, a gente tem também o secretário de Estado americano, Antony Blinken, e mais uma vez um intérprete. Então, essa é a primeira sessão. Depois, então, a delegação dos dois lados, as delegações elas aumentam. A gente tem uma sessão ampliada, aí com mais pessoas então entrando nessa sessão. Importante lembrar que os dois, apesar do encontro poder se estender por 4, 5 horas, os dois não vão fazer uma refeição de forma conjunta. Assim como a gente não pode esperar, também já está marcado, definido, que Biden vai dar uma coletiva de imprensa sozinho e Putin vai dar uma coletiva de imprensa também sozinho depois desse encontro. Devem tomar ali um cafezinho. Será que esse café vai estar amargo ou vai estar bom, hein? Daqui a pouco a gente vai saber como é que vai ser essa conversa, esse encontro entre os dois presidentes. A Flávia Duarte continua aqui com a gente. Ô, Flávia, no encontro desse tamanho, com essa proporção, ali o momento em que Putin
e o presidente suíço, né, se perdem um pouco nos cumprimentos, mas já chegam lá ao fundo da imagem e finalmente mãos dadas, o que chama também a atenção nesse momento de pandemia, não podemos desconsiderar isso, e Putin entra ali no ambiente já com o encontro de Biden. Flávia, deve ser uma preparação tremenda, né, dos dois presidentes para esse tipo de encontro. De que maneira Putin, o presidente russo, se comportou pré-reunião e toda essa preparação e assessoramento, né, para de fato ficar frente a frente com o presidente norte-americano? Sim, Elise, o que muitos analistas estão dizendo é que só o fato de Putin não ter chegado muito atrasado para esse encontro já dá sinais do quão a sério ele está levando esse encontro com o presidente americano Joe Biden, já que ele costuma chegar atrasado para alguns compromissos diplomáticos importantes. Então, o Putin revelou ontem que ele espera que os Estados Unidos levem para essa reunião os seus próprios interesses militares, políticos e econômicos, mas afirmou também que faz parte do trabalho dele e que não custa nada ouvir o que os Estados Unidos e principalmente seus aliados têm a dizer. Isso porque o Biden chega para essa reunião com respaldo de boa parte dos países ocidentais e Putin está interessado em ouvir também os recados mandados por outros líderes, além, claro, do que tem a dizer o governo dos Estados Unidos. É uma reunião na qual Biden representa não apenas os Estados Unidos e Putin está muito interessado em ouvir isso. O porta-voz do Kremlin disse agora há pouco, foi a última declaração de alguma autoridade russa sobre esse encontro, que Putin chega para a reunião com espírito de cooperação e aberto ao diálogo em várias questões. É com vocês aí no estúdio. Pablo, queria aproveitar para explorar algo que a Flávia lembrou agora. A gente tinha falado nisso aqui mais cedo também. O presidente Joe Biden, ainda durante a campanha eleitoral, havia feito uma promessa de, caso vencesse as eleições, mudar a política externa norte-americana. O ex-presidente Donald Trump acabou se afastando de isolados históricos dos Estados Unidos e de organismos multilaterais também, a OMS, a OTAN, dentre outros. O presidente Joe Biden, desde que assumiu o cargo em janeiro, tem feito um esforço no sentido contrário. E como a Flávia lembrou, não por acaso, dias antes do encontro que nós estamos prestes a registrar para a história aqui na CNN Brasil, ele se encontrou com representantes destes organismos multilaterais dos quais os Estados Unidos tinham se afastado, se encontrou com presidentes e primeiros ministros historicamente aliados dos Estados Unidos, dos quais os norte-americanos também estavam afastados. Olha, essa imagem é importante, hein? O presidente suíço. É ao vivo essa imagem, é a primeira vez que a gente registra que, evidentemente, é o presidente suíço falando, ao lado dele o presidente Vladimir Putin e, do outro lado, o presidente Joe Biden. Eu não sei se a gente já tem a tradução para conseguir acompanhar o que está sendo dito, mas já nós vamos trazer para você a tradução simultânea daquilo que está sendo dito e será dito de forma isolada, tanto pelo presidente norte-americano Joe Biden, quanto pelo presidente russo Vladimir Putin. Não haverá, pelo menos é isso que está previsto até agora, não haverá uma declaração conjunta entre ambos. Essa é uma imagem histórica que nós estamos registrando aqui, como o Pablo e a Flávia já lembraram, é o momento mais frio da relação diplomática entre Rússia e Estados Unidos nos últimos anos. O próprio presidente Vladimir Putin disse numa entrevista recente que este é o ponto mais baixo da relação diplomática entre Rússia e Estados Unidos. E o presidente Joe Biden disse que entende que este pode ser um momento em que essa relação pode começar a ser reconstruída, embora ambos cheguem para este encontro com declarações duras, enfáticas em relação ao outro. Por exemplo, numa entrevista recente que nós reproduzimos aqui na CNN, o presidente Joe Biden, logo depois de assumir o cargo, chegou a chamar Vladimir Putin de assassino. Em determinado momento, ele usou exatamente essa expressão. Se referiu a Vladimir Putin como assassino. Agora, numa entrevista mais recente, ele não quis repetir a mesma expressão. E aí, o primeiro aperto de mãos entre o presidente Joe Biden e o presidente Vladimir Putin. Eles que estão sendo recepcionados pelo presidente da Suíça, agora vão para este encontro a portas fechadas, as portas se fechando.